Graça e paz. Amém? Que vocês estejam bem nesse dia. Esse é o dia que Jesus fez para nós. Seja grato ao Senhor pela sua vida, pela tua saúde, pela tua família, pelos teus filhos. Então, seja grato ao Senhor. Gratidão a Deus. Amém? Eu estou passando para deixar uma reflexão para nós, que ela possa falar ao teu coração. Tá bom? Está em 1 Timóteo, primeira carta que o apóstolo Paulo escreve ao pastor Timóteo, que estava pastoreando a sua igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo estava preso. Quando ele escreve essas admoestações ao seu pastor Timóteo, né? O jovem Timóteo, que era considerado como filho na fé para Paulo, seu discípulo fiel. E Paulo, então, escreve cartas a Timóteo, ensinando Timóteo, admoestando Timóteo como fazer a obra com excelência e ter cuidado com coisas que poderiam vir a acontecer dentro da igreja, né? Paulo estava alertando a Timóteo, dando ele as últimas instruções antes da sua morte. Nós vemos aqui que o apóstolo, ele foi fiel até o fim e ele se preocupou com a obra até o fim. Mesmo ele estando preso, Paulo não olhou para a sua prisão. Paulo estava preso, mas a sua preocupação não era porque ele estava preso, porque ele ia morrer. A preocupação de Paulo era que a palavra do Senhor continuasse sendo pregada como foi ensinada, genuína, extraído da cruz. Então, a preocupação de Paulo era essa: Timóteo, tome cuidado. Então, nós vemos aqui no capítulo 4, né? Desde lá do capítulo 1, Paulo ele começa a dar algumas instruções. Mas eu quero deixar para você aqui que está no capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias e nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Como eu disse no início, Paulo estava preocupado em manter o evangelho genuíno dentro da igreja. Paulo, então, ele começa a admoestar, ele começa a aconselhar Timóteo, porque Paulo sabia que os seus últimos dias seriam aqueles dias que ele estava passando na prisão, seriam seus últimos dias. Ele estava consciente já da sua morte, e em nenhum momento nós vemos Paulo, em nenhuma das suas cartas, reclamar da sua condição, porque o momento que Paulo ele aceita viver para Jesus, aceita renunciar tudo por Jesus, ele já sabia dos riscos, ele já sabia do que ele ia passar. Mas o alvo de Paulo era o céu. Mas o alvo de Paulo é saber que tudo aqui é passageiro. Que tudo aqui passa. Fama passa, dinheiro passa, orgulho vai ter que passar. Se não passar aqui, passa lá do outro lado. Orgulho, arrogância, prepotência não vale nada depois que nós passamos pro outro lado. Então a preocupação de Paulo era o quê? Que o evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz, permanecesse intacto. Então Paulo era de uma essa Timóteo: tome cuidado, porque aparecerá nos últimos tempos aí dentro da igreja, tá? Paulo não estava falando do mundo. Paulo não está falando daquelas pessoas que estavam perseguindo a igreja, não. Paulo estava dizendo, trocando algumas palavras, Paulo está dizendo: toma cuidado com pessoas que estarão dentro das igrejas, se autotitulando apóstolos, bispos e pastores, para poder perturbar a palavra e mudar o evangelho. Então Paulo diz para Timóteo que muitos se apostatarão da fé. Muitos apostatarão da fé, dando ouvido a esses espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, né? Só existe uma doutrina verdadeira, a doutrina de Cristo. A doutrina da cruz de Jesus Cristo, cristocêntrica, tá? Que doutrina é essa?
cristocêntrica. Que doutrina é essa? Jesus no centro. Que doutrina é essa? Jesus, o começo, o meio e fim. Que doutrina é essa? O evangelho da cruz, que é cristocêntrico, o evangelho da renúncia, o evangelho do amor a Deus sobre todas as coisas. O evangelho extraído da cruz do Calvário. Que evangelho é esse? É que Jesus veio como 100% Deus, 100% homem. Veio por amor a mim, a você, morreu em uma cruz. E ao terceiro dia ressuscitou e se ascendeu ao céu. Cristo tem que ser o centro de tudo em nossas vidas. Se Jesus não é o centro, esse evangelho, ele não é genuíno. Se a cruz de Cristo, o sacrifício redentor de Cristo não é o centro, esse evangelho não é genuíno. Esse evangelho não é extraído da cruz. Amém? Glórias a Deus. E Paulo também vai dizer que muitos irão se apostatar. O que é apostatar? É abandonar a fé. Aqueles que um dia creram, aqueles que um dia viveram milagres, aqueles que um dia viveram o extraordinário, a plenitude da graça, de repente, não creem mais, não querem mais e afastam de vez do evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer lá mais na frente que essas pessoas são irreconciliáveis. Por quê? Eles já sabem tudo, conheceram Jesus, mas resolveram não mais querer, não mais crer e não mais acreditar em Cristo. E hoje nós vemos isso, mas todos os dias mais do que todos os outros tempos. Pessoas que pregavam, que louvavam, davam testemunho de uma experiência sobrenatural. De repente, opa, não creio mais nisso. Não é mais isso que eu quero. Apostataram-se da fé. Esses não conseguem mais voltar para Cristo, irmão. O que vai convencê-los a voltar para Cristo? Se eles já estiveram no auge do conhecimento e resolveram voltar atrás. E Paulo disse que tudo isso seria pela hipocrisia de homens que falam mentira tendo cauterizado sua própria mente. São pessoas, homens que se dizem homens e mulheres de Deus dentro das igrejas pregando o falso evangelho. De que não precisa renunciar ao pecado, de que a carne é normal você cair, pecar e continuar no pecado. Pecar, sim, irmão, nós vamos pecar. Mas continuar na prática do pecado não é normal e nós não podemos aceitar. Porque senão, se nós continuarmos caindo no mesmo pecado, isso se torna normal nas nossas vidas e a nossa mente vai ficar cauterizada. Eu não preciso mais me arrepender. Porque Jesus já morreu por mim. Jesus já fez o sacrifício. Mas a palavra vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pedro vai dizer: buscai a paz com todos e a santificação pela qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que renunciar ao pecado por amor a Cristo, por amor ao Senhor, renunciar à minha carne, os desejos da minha carne. Porque o que mais tem levado as pessoas a saírem na presença do Senhor são os pecados carnais, os pecados da carne, a vontade da carne de pecar. E nos últimos dias nós vemos aí que o sexo, a carne, ela tem falado mais alto, que mais tem tirado as pessoas da presença do Senhor. Irmãos, o que é você renunciar à sua carne? Eu queria que você comparasse. A Bíblia diz que
a nossa vida, o máximo que nós vivemos aqui é 70 anos, e esses 70 anos é fardo e canseira. O que é 70 anos, irmãos, em vista da eternidade? O que você vive aqui determina onde você vai passar a sua eternidade. Vale a pena trocar 70, 40 ou até 5 minutos pela eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Só há 2 caminhos, céu e inferno, e eles são opostos. Opostos. O caminho para o céu é estreito, o caminho para o inferno é largo. Ah, mas eu creio. Crê? Que bom que você crê. O diabo também crê, que estremece, porém ele não obedece a Deus. E a Bíblia diz que no céu não entra o pecado. Então, Paulo diz: tome cuidado, Timóteo, com quem você coloca dentro da igreja. E nós vemos hoje, irmãos, que os altares estão contaminados. Qualquer um sobe, qualquer um prega, qualquer um fala. Qualquer um coloca a mão na sua cabeça. Ei, tome cuidado, não deixe qualquer um colocar a mão em você, não. Tá? Títulos não leva ninguém a lugar nenhum. Título, quando estiver diante de Deus, esses títulos de pastor, bispo, apóstolo, né? Entre aspas. Diante de Deus, não vão valer nada. Então, viva para Cristo hoje. Tome essa decisão de viver para Jesus. E outra, pare de colocar sua fé, sua esperança em homens que são falhos. Coloque a tua esperança naquele que morreu na cruz do Calvário por você. Não quer ser enganado? Não quer ser levado por vento de doutrina? Eu te dar aqui a receita. Examine as Escrituras. Examine as Escrituras e peça ao Espírito Santo para abrir a tua mente, teu entendimento, para que você compreenda o que Deus quer para você. E eu posso dizer uma coisa para você: Deus não fez um inferno para você. Mas quem escolhe para lá sou eu e você, porque nós temos 2 escolhas. Aleluia. Glórias a Deus. E Paulo, para terminar, Paulo ele fala assim, Gálatas 1:8, Paulo ele vai dizendo lá aos irmãos da galáxia, Paulo ele está ali exortando o povo, porque o povo foi instruído no Evangelho e de repente, do nada, alguns, estão mudando. Entram na igreja, alguns entram nas igrejas e começam a deturbar o Evangelho, a mudar o Evangelho. E Paulo disse: olha, mesmo se eu, Paulo, ou um anjo do céu descer e dizer para vocês que há outro Evangelho, que não seja Jesus Cristo crucificado, ressurreto, o Evangelho de que o véu foi rasgado, de que Jesus pagou um preço de sangue, e somente por ele que nós iremos chegar até o Pai, porque Jesus, através da sua morte, ele fez uma ponte entre nós e Deus, porque havia um abismo entre nós e Deus por causa do pecado. Jesus veio, se fez pecado em nosso lugar, tá? Entenda, Jesus ele não pecou, mas ele trouxe sobre ele o meu, o seu pecado, e morreu morte de cruz. Um Deus santo, um Deus sem mácula, um rei que desce do seu trono e vem a uma terra suja, imunda de pecado, e desce ao nível de um pecador como nós, se faz homem, carne, passa por tudo aqui sem pecar, e chega até a cruz
E no momento que o Senhor está ali sobre a cruz e Deus olha e vê, e olha para Jesus e vê todos os nossos pecados, daquela geração, da futura geração, daqueles que ainda virão, se o Senhor não voltar agora, e Deus vira as costas pro filho. Porque Deus quando olha para Jesus, Deus vê os nossos pecados e ele vira as costas, e Jesus por um momento se sentiu só. Mas Jesus morre naquela cruz, cumpre a obediência ao Pai, ele obedece o Pai e morre naquela cruz por mim e por você, sim, que nós não merecemos. O véu rasga, ele nos dá livre acesso ao Pai. A partir do momento que nós aceitamos o sacrifício dele na cruz, ele nos dá livre acesso, porque o véu se rasgou de alto a baixo, dizendo: não preciso mais de sacerdote, não preciso de João, de Maria, de Sebastião para interceder. Não preciso. Eu tenho livre acesso a Jesus. E ele intercede por nós diante do Pai. E quando Paulo fala, olha, se vir um anjo, até mesmo eu, Paulo, mudar esse evangelho aqui, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado e banido para sempre da presença de Deus. Você entende quão grave é quando alguém muda, pega a palavra de Deus e muda o contexto da palavra, acrescenta ou tira, quando muitos querem fazer, querem mudar a Bíblia. Podem até mudar, mas as suas consequências serão terríveis, porque prestarão conta àquele que ninguém foge dele. Então você tem hoje a escolha, enquanto você está respirando, enquanto você está, Deus te dando oportunidade. Cada dia que você levanta da sua cama, que bota o seu pezinho no chão, que respira, seja grato a Deus. Pare de reclamar, pare de querer pedir a morte. Seja grato, não seja ingrato. O pior sentimento, eu creio que para Deus é a ingratidão do homem. Se você todos os dias lembrar do que Jesus fez por você na cruz, você nunca mais vai ter esse sentimento de ingratidão. Então, escolha hoje servir a Jesus. Escolha hoje, opine hoje, opte hoje, por escolher o caminho que leva você para o céu. Que quando nós chegamos e desviamos aqui, ó, não há desvio para o céu, tá? Não há purgatório, não há um lugar onde você vai ficar até purgar seus pecados. Não existe isso. A Bíblia diz: só há 2 caminhos. E só um deles leva para o céu: Jesus Cristo. E você só entra no céu quando você aceita Jesus e deixa Jesus entrar na sua vida e fazer morada dentro de você. A Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus Cristo. Se te contaram outra historinha da carochinha, se te contaram outras historinhas de conto de fadas, não, eu sou bonzinho, eu não faço isso, eu não faço mal a ninguém, não é por bondade que você vai pro céu, não. A caridade não te leva pro céu. Quem te leva pro céu é Jesus. É você aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e renunciar a você mesmo. A palavra do Senhor diz, ó, o Senhor Jesus fala lá em Mateus: quem quiser vir após mim, atrás dele, seguir a ele, renuncie, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e siga-me. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí sim, nós veremos a face do nosso Pai. Para terminar, aceite Jesus entrar na sua vida hoje. Você não sabe quanto tempo você tem de vida.
Você não sabe que dia que Jesus preparou para levar você. E uma coisa eu falo para você. Quando nós fecharmos os olhos aqui, não acabou. A vida vai continuar do outro lado. E o mais grave, a vida do outro lado é uma eternidade. Nunca vai passar. Se você for para o céu, você vai ter um gozo eterno. Você vai conhecer e viver e prosseguir em conhecer Jesus pela eternidade. Mas se você não for para o céu e for para outro lugar, para o inferno, é um lugar onde o bicho não morre, o fogo não se apaga, e a palavra do Senhor vai dizer que ali haverá choro e ranger de dente. E o pior, a ausência total de Deus. Escolha hoje por Jesus. Faça essa escolha hoje. Por Cristo, por amor a Cristo. Não só por medo, não por medo de ir para o inferno, mas por amor a Jesus. Por amar o Senhor. Por ter prazer em estar na presença dEle. Amém? Então, volte para a Escritura. Leia a palavra do Senhor. Peça a Deus entendimento. Para que você não venha ser enganado. É o que falta, sabe? Gente, falta muito discernimento hoje em dia. Não vai acreditando em tudo que falam pra você, não. Tá na Bíblia? Vamos analisar. Tá na palavra do Senhor? Amém? Se não, saia fora. Não importa se tem título de pastor, de missionário, de bispo, de apóstolo. Se o que ele falar não estiver dentro da Bíblia, ele vai ser anátema, amaldiçoado. E você quer estar amaldiçoado também junto com ele? Você quer perder a sua salvação? A nossa esperança tem que estar em Cristo. O nosso alvo tem que ser Cristo. Somente Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que você possa tomar uma decisão hoje por Jesus, que é a melhor decisão que o ser humano pode tomar. É ter Jesus ao seu lado, te guardando, te ensinando o caminho, aonde você tem que andar, onde você tem que pisar, te protegendo em todo o tempo. Que o Senhor venha te abençoar hoje. Que o Senhor venha derramar sobre ti a bênção dele. Que o Senhor venha derramar a paz dele sobre você. Não a paz do mundo, é a paz que excede o entendimento. Todo entendimento. Por que excede o entendimento? Por quê? Porque a paz de Cristo não é a paz que o mundo oferece. É a paz de que está tudo ruindo, tudo caindo, mas nós estamos alegres na presença, porque nós temos um Deus que criou céu e terra, que é o começo, meio e fim, e que está conosco. E que no final de tudo, teremos um gozo eterno, que é ir morar com Jesus, passar a eternidade com Jesus na Nova Jerusalém. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de nós nesse dia. Amém? Glórias a Deus.